Então, novamente, obrigado ao professor Marco e a todo o comitê editorial do BRJAC pelo convite para estar aqui apresentando esse webinar a todos. Bom, eu escolhi esse tema sobre compreendendo erros comuns de validação em modelos quimiométricos por conta de ser um tema amplo, né, e de aplicação para todas as áreas de quimiometria. Então, quem trabalha com quimiometria tem que compreender bem, né, como validar esses modelos para evitar que a gente não tenha nenhum viés nos resultados e nenhuma conclusão equivocada, né, ao final dos estudos. E apesar de a gente estudar validação desde a nossa graduação ou dos nossos primeiros trabalhos de pesquisa, né, quem desenvolveu o método com certeza trabalhou com validação, alguns conceitos eles podem gerar algumas dúvidas muitas vezes, e essas dúvidas podem ter impactos bastante sérios, né? Então, esse é o tema que eu quis, né, abordar nesse webinário, né, que fosse algo amplo e de utilidade para todos, né? Bom, começando então, né, então pela definição, né, de acordo com a IUPAC, o que é validação? É a confirmação através do fornecimento de evidência objetiva que os requerimentos para uma aplicação específica, né, um objetivo específico foram cumpridos. E aí, quando a gente fala desses requerimentos e aplicações específicas, no nosso contexto, a gente está falando sobre a aplicação de um método analítico, tá? E aí, esses requerimentos, normalmente, eles são verificados, né, se eles foram atendidos ou não, a partir da determinação de alguns parâmetros do método, que nós chamamos de figuras de mérito. Aqui eu listei as principais, tá? E para validação a gente determina um número de figuras de mérito que são importantes para aquele mérito. Essa escolha das figuras de mérito, ela segue um princípio que nós chamamos de fitness for purpose, ou ajustado ao propósito. Então, se por acaso você tem um método para determinar, por exemplo, um componente majoritário de uma amostra, por exemplo, se a gente está pensando em desenvolver um método numa indústria farmacêutica para dosar o princípio ativo em um fármaco. Normalmente esse princípio ativo está numa concentração elevada, e aí figuras de mérito como limite de detecção e limite de quantificação são normalmente dispensáveis, porque você vai estar muito acima do limite de sensibilidade daquela técnica, certo? Mas figuras de mérito como a exatidão, precisão, robustez e incerteza, elas sempre são mandatórias, né? A gente tem que determinar sempre na validação de um método novo. Mas, mesmo antes de pensar em determinações de figuras de mérito, ao longo do desenvolvimento do método, a gente tem que prestar atenção em vários aspectos, né? E aí são esses aspectos que eu gostaria de destacar aqui com vocês inicialmente, né? Antes de falar em algumas figuras de mérito. Eu não vou falar de todas, porque isso a gente pode dar um curso, né, inteiro sobre validação, então não dá tempo de falar detalhes sobre isso na palestra, mas eu gostaria de destacar vários aspectos relacionados à representatividade do conjunto de calibração e validação, ou teste, né? Aqui nessa palestra, conjuntos de validação e teste eu vou estar usando como sinônimos, né, que são as amostras que a gente usa para verificar se o método realmente cumpre o seu propósito, né, se ele atende aos requisitos para ser aplicado na prática. Verificar a independência do conjunto de validação ou teste, ou garantir que esse conjunto de validação e teste ele seja independente. A ocorrência de extrapolação e interpolação da faixa linear de trabalho, isso aqui também é algo bem crítico em muitas vezes. Identificação de outliers. Então, são esses 4 componentes, mais algumas figuras de mérito que eu gostaria de discutir com vocês ao longo dessa apresentação. Bom, esses aspectos, né, eles já foram levantados por várias referências ao longo dos anos. Aqui eu listei alguns artigos apenas que destacam isso. Então, tem artigos bem antigos, né, mas aqui o mais antigo que eu peguei é de 2006, publicado pelo professor Richard Brereton, né, na revista Trends in Analytical Chemistry. Tem artigos de 2010
com o professor Rasmus Bro, em 2015 com o professor Federico Marini, em 2021 teve um no BRJAC, publicado pelo professor José Manuel Amigo. Esse aqui é um artigo bastante interessante e que o professor José Manuel Amigo ele discute esses erros, né, na validação de forma bem descontraída, né? Todos esses artigos eu considero assim artigos bastante importantes para entender, né, esses erros comuns, mas o José Manuel Amigo ele discute isso de forma muito didática e bastante descontraída mesmo, sabe? Ele se diferencia um pouco até dos demais. E, mais recentemente, o professor Rasmus Bro publicou esse outro artigo, How to Overfit, no Chemometrics and Intelligent Laboratory System, cerca de 2 meses atrás. Então, esses artigos aqui eu trouxe, né, para citar como referências para vocês, e também para ilustrar que esse é um tema recorrente na literatura e bastante atual. Bom, começando então, né, falar um pouquinho sobre a representatividade do conjunto de calibração e validação. Quando a gente pensa em representatividade, e você está desenvolvendo um método, uma das primeiras perguntas que vem à mente é: quantas amostras eu preciso? Certo? Eu estou desenvolvendo um método, quantas amostras eu preciso reunir para desenvolver esse método? Responder essa pergunta não é simples, porque cada situação vai requerer um número diferente de amostras. Né? Então, para pensar e tentar começar a responder isso, eu preciso ter claro várias coisas. Né? Eu tenho que definir claramente o problema que está sendo resolvido, o nível de desenvolvimento desse método e qual que é o escopo, né? O quão amplo vai ser a aplicação desse método. Pensando no nível de desenvolvimento, a gente pode usar a escala RTL, ou tecnológico a Read Lines Level, ou nível de maturidade tecnológica, para poder entender isso um pouquinho melhor. Essa escala ela tem vários níveis, né, dependendo do nível de desenvolvimento ou maturidade, né, mas a gente poderia resumir isso aqui em um número menor de níveis. Os níveis iniciais, a gente está pensando numa prova de conceito, onde aqui a gente poderia estar pensando, digamos, testar se determinada técnica analítica ou modelo quimiométrico ela atende adequadamente para resolver determinado problema. A gente tem validação a nível de laboratório, então a gente está desenvolvendo um método pensando em condições controladas em laboratório, validação em condições de campo e validação para aplicação em rotina. Quando a gente está trabalhando a nível de prova de conceito, o número de amostras para a gente desenvolver esse método e até os critérios de validação, eles são um pouco mais flexíveis ou eles podem ser um pouco mais flexibilizados, porque muitas vezes a gente não tem uma clareza tão grande de como é a variação amostral naquele problema e o número de amostras é mais restrito. Para entender isso como exemplo, se por acaso a gente quer desenvolver um método inicial de triagem para a identificação de uma droga que está surgindo em um determinado país. Então, normalmente, se essa droga está surgindo, ela começou a aparecer, você ainda não tem informações sobre qual o tipo de adulterante que pode estar presente, isso pode mudar ao longo dos meses seguintes. Você não sabe qual é o nível de concentração, né, que essa droga vai estar naquele veículo, né, que ela vai estar sendo comercializada ou traficada. E aí, assim, tem várias coisas incertas. E como ela está no início, você não vai ter um número de amostras grande o suficiente para abarcar toda essa variabilidade que é desconhecida. Então, você está trabalhando nesse nível de prova de conceito. Então, para desenvolver um método, normalmente a gente usa o que está disponível, certo? Então, a gente, então, esse número de amostras representativas é um pouco mais flexibilizado. Tá? Porque você não tem clareza para definir ainda o quão sério é esse problema. Tá? Agora, se você está no nível de validação em condições de campo ou para aplicação de rotina, o número de figuras de mérito para serem determinadas é maior, o rigor para determinar essas figuras de mérito vai ser maior, e aí o número de amostras também aumenta. Tá? E aí, de novo, para tentar entender isso um pouco mais claramente, vamos lançar mão de um exemplo.
Então, se a gente quer determinar um analito A, que poderia ser um fármaco, né, um comprimido farmacêutico, em uma indústria específica, utilizando espectroscopia no infravermelho próximo e regressão por mínimos quadrados parciais, que é o PLS. Então, aqui a gente tem um problema já razoavelmente definido, e, idealmente, se eu quero desenvolver esse método, eu seria, digamos, um funcionário dessa indústria farmacêutica que está querendo implementar esse método no controle de qualidade, e estando dentro da indústria, eu tenho amostra à disposição, eu não tenho limitações desse número de amostras e do material. Isso me dá uma certa segurança ou liberdade para poder pensar um planejamento adequado que vá cumprir muito bem esse papel depois do método desenvolvido. E é sempre isso que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar que eu tenho que validar o método de forma a garantir que, quando eu for aplicar ele na prática, ele vai cumprir o papel que eu espero dele, tá? E aí, então, vamos pensar num planejamento, né? Então, eu poderia pensar que, para desenvolver esse método por calibração multivariada, eu vou precisar de 100 amostras, a concentração do meu analito vai ter que variar de 70% a 130% do valor nominal naquele fármaco. Eu espero ter em torno de 10 bateladas para desenvolver esse método. Essas 10 bateladas são interessantes porque eu tenho que incluir no meu modelo a variação do processo da fábrica, e também eu quero incluir diferentes fornecedores do princípio ativo e dos recipientes, para fazer o meu método robusto a esses materiais, né? De forma que, por exemplo, se houver alguma troca de fornecedor, que isso impacte o mínimo possível no meu método, né? Então, ao incluir esses vários fornecedores, eu torno o meu método um pouco mais robusto. Então, pensando então nesse planejamento, que é para um problema simples, olha, a gente está pensando num fármaco, que é uma amostra que é formulada pela indústria, onde a gente tem controle de todos os recipientes, do princípio ativo, tem conhecimento de todas as fontes, né, de incerteza dessa formulação. A gente ainda assim a gente vai ter que ter 100 amostras, 10 bateladas, vários fornecedores. Isso aqui dá uma dimensão para a gente do quão difícil é a gente pegar e pensar num método ou numa validação, um desenvolvimento e validação que englobe todas as fontes de variação para garantir que o meu método ele vai cumprir o papel dele, certo? E aí, assim, muitas vezes a gente vê trabalhos desenvolvidos na área farmacêutica, acadêmicos, que infelizmente não tem essa disponibilidade toda, porque a pessoa que está desenvolvendo o método não está dentro da indústria. E aí, muitas vezes, a gente até consegue 100 amostras, mas que vai ter no máximo 2 ou 3 bateladas, não vai ter diferentes fornecedores, nem de recipiente, a gente vai ter às vezes um só, e aí desenvolve um método e tem alguns resultados bons, e a gente vê conclusões lá, esse método está pronto para ser aplicado em qualquer indústria que queira. Será que ele realmente, seguindo aquele procedimento, só com 2 bateladas, sem variações, daquela forma que está descrito no artigo, a gente vai ter resultados bons? Nem sempre, né? Porque a gente precisa incluir essas variações. E esse é um aspecto importante, né, que muitas vezes a gente erra nos artigos, a gente esquece de colocar essas restrições nas nossas conclusões. A gente faz conclusões muito gerais, sendo que a gente deveria, muitas vezes, pelas limitações de material, a gente deveria ser mais restrito nas conclusões, falando, olha, o método ele é muito promissor, mas para a implementação na indústria é necessário que o método seja desenvolvido com maior número de bateladas e incluindo novas fontes de variação. Bom, mas seguindo, esse método aqui, a gente poderia então desenvolver ele dedicando 60% das amostras para o que a gente chama de fase de calibração, onde aqui a gente incluiria apenas 6 das bateladas, e deixaria 40% das amostras para validação com outras bateladas. Isso aqui é um outro aspecto importante, porque eu tenho que garantir na validação, testar o meu modelo com bateladas não incluídas na calibração, porque na aplicação futura eu vou ter bateladas novas, então eu tenho que garantir, eu testar o meu modelo com bateladas que não foram incluídas aqui dentro. Então esse é um aspecto importante, eu tenho que sempre validar o meu método
testando ele, desafiando ele, da mesma forma que ele vai ser desafiado na implementação ou na análise em rotina futura. Bom, se a gente complicar um pouquinho mais isso aqui, aqui a gente tem um método para uma indústria específica. Se por acaso agora eu quiser o mesmo método, só que para aplicação em diferentes companhias, ou para analisar o medicamento fabricado por diferentes companhias que comercializam isso no país. Esse método ele poderia ser aplicado pela Anvisa, né, ou de interesse da Anvisa, porque ela vai precisar fiscalizar esses vários medicamentos. Só que isso aqui complica, né, o desenvolvimento e a validação do método. Agora eu vou ter que ter amostras das várias indústrias disponíveis, a mesma faixa de variação, 10 bateladas de cada indústria, e incluir também, idealmente, diferentes fornecedores. E aí a minha validação também, ela tem uma segunda etapa. Eu poderia pensar, por exemplo, incluir dados na calibração de 3 companhias, 6 bateladas, uma primeira validação de bateladas diferentes dessas 3 companhias e uma segunda validação de companhias diferentes, que não foram incluídas na fase de calibração aqui. Porque se por acaso entra uma nova companhia que fabrica um medicamento genérico desse aqui que a gente está considerando, eu vou querer, né, que o meu método ele possa incorporar essa nova companhia. Então eu tenho que desafiar, eu tenho que validar o meu método dessa forma também, tá? Então a representatividade, esse número de amostras, ele sempre tem que ser pensado depois de você definir claramente o problema, certo? E sempre pensando na aplicação futura, isso é muito importante. O número de amostras do conjunto teste ou de validação, ele deve ser o suficiente para permitir a avaliação da eficiência do modelo proposto. Aí aqui eu gostaria de citar uma referência do professor Richard Brereton, onde nesse artigo aqui ele mostra vários resultados interessantes. Um deles aqui que eu quero destacar é esse gráfico, onde ele mostra o percentual de classificação correta necessário para genuinamente distinguir 2 classes. Isso para diferentes tamanhos de amostra e níveis de confiança. Então, quando a gente olha para esse gráfico, a gente tem aqui o percentual de classificação correta, aqui o número de amostras do conjunto de teste ou validação, e aqui curvas em diferentes níveis de confiança. E se a gente pega, para o nosso exemplo aqui, um conjunto de 20 amostras, o que não está muito distante de muitos artigos, né, que a gente vê, né, que usam um conjunto reduzido, cerca de 20 amostras, para validar o modelo. E se a gente pega o nível de 90% de confiança, a gente vê aqui, a gente tem que ter pelo menos 70% de taxa de classificação correta para permitir que a gente distingua essas 2 classes. Sendo que isso com 90% de confiança, o que quer dizer que para cada 10 pessoas ou 10 artigos que concluírem que essas 2 classes são separadas, com 90% de confiança, um deles está errado. Né? Um deles, mesmo com 70% de classificação correta, essa separação, ela, na verdade, ela pode ser fruto apenas de variação aleatória. E se a gente quer ter um nível de 99%, para ter mais segurança, a gente tem que ter pelo menos 80% de taxa de classificação correta. Então, isso aqui dá uma dimensão para a gente do quanto a gente tem que acertar, né, para poder concluir que a gente consegue separar 2 classes. E a gente tem vários trabalhos, às vezes, onde a gente tem taxas de classificação correta entre 70 e 80 e com um número de amostras perto de 20. E aí a gente vê que, em alguns casos, os autores eles podem estar errados, né? Porque a gente está num nível de confiança, às vezes, perto de 90. Tá? Então, isso aqui é um alerta para a gente, né, que a gente precisa de um número de amostras interessante, né, para poder validar os nossos modelos. Outro aspecto a destacar ainda dentro desse primeiro tópico é como a gente divide os conjuntos de calibração e validação para desenvolver e validar nossos modelos. Aí, nesse caso, eu gostaria de citar um trabalho do professor Frank e professor Frederico Marini, foi publicado na Analítica Química em 2015. Um dos resultados que eles mostram é esse gráfico aqui, onde ele mostra o desempenho de 4 algoritmos para fazer divisão de amostras, né, entre conjuntos de calibração, mostrado em vermelho, e validação, mostrado em preto. Aqui é um conjunto de dados de infravermelho próximo,
né? São 654 amostras, também de análise de produtos farmacêuticos. E aí, aqui, o que a gente vê? O algoritmo Kennard Stone, que é um dos mais famosos e mais utilizados, ele faz uma divisão dos conjuntos, né? Aqui avaliado por gráfico de componentes principais, PC1 versus PC2, né? Isso considerando que esse gráfico dos componentes principais representa de forma bem fiel o comportamento, né, dessas amostras. E a gente vê que o Kennard Stone e o D-Optimum faz uma divisão de conjuntos onde a calibração ela tem uma representatividade muito maior e a validação ela tem uma representatividade um pouco menor, ela está bem inscrita dentro da calibração, ela é menos representativa. Já o duplex e o Cohonen, as redes de Cohonen, a gente tem uma separação mais igualitária das amostras. Então, quais desses algoritmos ele é melhor, né? Isso vai depender um pouco do contexto. Se por acaso eu tenho uma situação, como naquela que eu descrevi inicialmente de produto farmacêutico, onde a gente tem um conjunto inicial de amostras, que eu vou dividir apenas em um conjunto para calibrar e outro para validar, o duplex e as redes de Cohonen são duas alternativas melhores, porque ela faz uma divisão mais igualitária de conjuntos, de forma que a minha validação ela seja tão desafiadora, né, para o meu modelo, quanto a minha validação. E dessa forma, então, a minha validação ela se aproxima mais do que eu espero quando eu vou analisar amostras futuras, né, a aplicação em rotina do método. Tá? Se por acaso eu uso o Kennard Stone D-Optimum, eu posso ter uma validação que vai dar um resultado, às vezes, melhor do que se eu usar esses conjuntos aqui, só que quando eu for aplicar na rotina, eu posso ter resultados um pouco piores. Tá? Então, esses dois algoritmos aqui, eles podem me dar, então, uma validação um pouco otimista, certo? Mas isso quer dizer que esses dois são sempre melhores? Tem algumas situações que o Kennard Stone e o D-Optimum eles podem ser preferíveis. Aí eu vou citar aqui um exemplo. Se eu estou num problema, tentando resolver um problema para determinação da qualidade de parâmetros em frutas, e aí nesse problema eu já tenho previsto duas colheitas para poder desenvolver e fazer uma primeira validação, e uma terceira colheita para fazer uma segunda validação independente, nesse caso, às vezes o Kennard Stone ele é melhor. Por quê? Eu vou ter uma calibração um pouco mais abrangente, né, um pouco mais de amostras, mais representativa, e eu vou ter uma primeira validação menos desafiadora dessas duas colheitas, mas eu já vou ter uma segunda que a tendência é que ela seja mais espalhada, certo? E vai ser uma segunda validação mais desafiadora. E usar esse conjunto aqui, ó, eu posso talvez evitar extrapolações e ter mais amostras nessas condições mais externas. Então, escolher qual algoritmo vai depender muito do contexto, novamente. Tá? A validação nunca tem uma receita pronta. Por isso tem que entender bastante os princípios envolvidos. Bom, indo para o segundo tópico, a performance dos modelos ela deve ser verificada mandatoriamente com um conjunto independente de validação ou teste. Apenas esses conjuntos testes independentes permitem acessar a capacidade preditiva do modelo. Figuras de mérito calculadas com base nas amostras de calibração ou utilizando validação cruzada, elas são úteis para diagnóstico de sobreajuste. Isso quando a gente compara com os conjuntos testes. E decisões sobre seleção de variável, pré-processamento ou outros parâmetros de otimização, elas têm que ser tomadas depois que eu dividir os conjuntos de calibração e validação. E tem que ser tomados apenas olhando para os dados de calibração. Porque se por acaso você olha para o conjunto de validação para escolher seleção de variável, pré-processamento, você está perdendo essa independência. Tá? Existem poucas situações onde você pode fazer seleção de variáveis sem perder essa independência. Aí aqui eu vou citar um aspecto. Aqui, nesse aspecto dos UVVs que eu estou mostrando aqui, a gente tem alguns aspectos interessantes. A gente tem essa faixa inicial aqui do espectro, onde a gente observa que só tem ruído. A gente tem essa outra faixa aqui, onde a gente tem uma saturação de sinal bem clara, com absorbâncias chegando a 3 de absorbância aqui.
Então, nós sabemos, pelo nosso conhecimento químico, que essa faixa aqui ela não é útil para a construção de um modelo, e essa faixa aqui também não é útil. Então, inserir isso aqui apenas vai inserir ruído no seu modelo, aqui vai inserir ruído e, às vezes, não linearidades, e, às vezes, pelo conhecimento químico, eu sei que essa banda aqui e esse ombro aqui são dois sinais químicos que são importantes para a modelagem que eu quero. Às vezes isso aqui é um cromóforo do meu componente químico que eu quero calibrar. Então, assim, com base no meu conhecimento instrumental e químico, eu posso selecionar essa região, e essa seleção aqui, ela não introduz um viés no meu modelo. Mesmo se eu estiver olhando todos os espectros aqui, antes de dividir entre calibração e validação, eu não vou introduzir um viés no meu modelo ou quebrar essa independência ainda, certo? Essa quebra da independência ou perda da independência do conjunto de validação, ela ocorre quando eu uso parâmetros de otimização do meu modelo para fazer seleção de variável, tá? E aí, para ilustrar isso melhor, novamente a gente vai recorrer a um exemplo. Então, se eu tentar, então, fazer a discriminação hipotética de duas classes, A e B, utilizando 200 amostras simuladas, onde os dados vão ser gerados apenas por 2.000 variáveis geradas aleatoriamente, por números aleatórios, a gente pode ter uma maneira interessante de ilustrar essa perda de independência. Então, a gente tem essa situação, duas classes A e B hipotéticas, elas não existem, na verdade, né? Então, a gente tem 200 amostras geradas apenas por números aleatórios. Aqui a gente tem os dados de duas dessas amostras, então só tem variação aleatória. Então, essas classes, na prática, elas não existem. O modelo que a gente vai tentar criar aqui, ele não deveria conseguir separar essas amostras, certo? E nós vamos tentar fazer essa separação utilizando o modelo PLSDA, tá, nesse exemplo, fixando apenas uma variável latente, para garantir que a gente não vai estar sobreajustando o modelo, e a gente vai separar 2/3 das amostras para treinamento ou calibração e 1/3 para validação. Bom, no primeiro caso, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir, né, dessa forma que eu falei aqui, no início. Então, a gente divide no início conjuntos de calibração e validação e não vai fazer seleção de variáveis. Quando a gente desenvolve o modelo, o PLS, quando ele avalia apenas as amostras que ele usa para construir o modelo, a gente vai ver esse comportamento aqui. A gente vai ver que o PLS ele consegue separar muito bem essas amostras, mesmo com conjuntos que foram gerados por números apenas aleatórios. Como é que ele consegue fazer isso? À medida que o número de variáveis aumenta, é fácil para o algoritmo matemático tentar encontrar um conjunto de variáveis e dar peso, né, para essas variáveis para conseguir fazer essa separação. Tá? Então, o PLS ele consegue fazer isso mesmo com números aleatórios. Só que, quando eu faço uma simples validação cruzada, que aqui eu estou usando as próprias amostras de treinamento, só que a validação cruzada ela faz um sistema de rodízio, de forma que as mesmas amostras de treinamento elas são tiradas, né, é feito um rodízio, de forma que na validação cruzada eu testo elas sem elas fazerem parte do treinamento, né? E aí, quando eu faço isso, eu vejo que o modelo não funciona. E quando eu utilizo o meu conjunto teste ou de validação independente, eu confirmo que o modelo não funciona. Então, isso aqui é o esperado. Vamos agora para um segundo caso. Agora a gente vai fazer seleção de variáveis. Mas a seleção de variáveis, ela vai ser feita apenas no conjunto de treinamento, né? A gente tem um conjunto de treinamento que a gente separou no início e aplicou seleção de variáveis, ou fez seleção de variáveis nele, utilizando um algoritmo como, por exemplo, o algoritmo genético. Aí o conjunto de treinamento ele continua bom. E agora a validação cruzada ela funciona também. Tá? E isso aqui é um resultado esperado, porque algoritmos para seleção de variáveis, a otimização deles usa validação cruzada. Então, ele escolhe essas melhores variáveis de forma a melhorar o resultado da validação cruzada. Então, é normal que aqui fique melhor. Só que quando a gente vai para o conjunto teste, como ele ainda é independente, a gente vê que o modelo não funciona.
Vamos agora para o terceiro caso. Aqui a gente aplicando a seleção de variáveis em todos os dados e só depois a gente vai dividir entre treinamento e validação. E aí, quando a gente faz isso, o conjunto de treinamento continua bom, validação funciona, e o teste agora vai funcionar também. E por que vai funcionar? Porque eu usei todos os dados na etapa de seleção de variáveis. E aí, com isso, o meu conjunto de teste, ele perdeu a independência, ele não é mais independente, certo? Então, esse exemplo aqui, ele mostra o quão sério é a gente garantir que o meu conjunto teste ele seja independente. Porque se eu quebro essa independência, né, de alguma forma, aqui a gente mostrou que aplicando seleção de variáveis a todos os dados, a gente perde essa independência, a gente pode correr o risco de, mesmo quando a gente tem dados aleatórios, onde a gente não deveria separar as classes, a gente vai ter resultado bom. Tá? E isso tem implicações muito sérias, certo? E aí, essas implicações, elas têm se tornado cada vez mais sérias, né, porque hoje é muito comum a gente ter dados com um número muito grande de variáveis, e às vezes poucas amostras. Então a gente tem uma matriz muito larga, assim, é o que a gente tem chamado de fat data, né, dados gordos, né. A gente tem dados com um número pequeno de amostras, muitas variáveis. Isso é muito comum nas áreas ômicas, porque aqui a gente usa dados de alta resolução, né, por exemplo, RMN de alta resolução, espectrometria de massas de alta resolução. E aí, quando a gente tem isso aqui, e aí não é difícil a gente encontrar artigos que usam apenas dados de validação cruzada na etapa de validação. Qual é o risco desses trabalhos? A gente ter, então, poucas amostras, muitas variáveis, a gente está relacionando essa matriz de dados, às vezes com uma concentração ou uma separação de classes aqui, e ao fazer seleção de variáveis aqui, pode acontecer de a gente ter uma correlação acidental ou espúria, né? Como a gente viu no exemplo anterior com dados aleatórios. Então, a gente pode observar a separação de classes, sendo que essa separação não existe. E isso é muito sério. A gente pode pensar no exemplo na área médica, eu estou separando pacientes que têm determinada doença de pessoas saudáveis. E aí eu faço seleção de variáveis nessa matriz, e posso chegar num conjunto de variáveis e posso querer chamar essas variáveis de marcadores. São variáveis, então, que identificam se a pessoa está ou não com aquela doença. Só que, para ter certeza que aquilo lá é um marcador, eu tenho que ter um conjunto independente para validar. Sem isso, é muito arriscado. Eu posso estar falando que aquilo é um marcador, mas eu posso ter selecionado variáveis acidentais que separam aquela classe, mas que pode acontecer igual aconteceu aqui. Ó. A gente selecionou 206 variáveis de dados aleatórios e conseguiu separar. E a gente não tem 206 aqui marcadores que separam essas classes. São apenas dados aleatórios. Então, isso mostra o risco, né, de a gente ter muitas variáveis e não ter um conjunto independente, né? E a gente tem também que ter o cuidado de interpretar essas variáveis selecionadas, né? Interpretar os coeficientes de regressão, os zip-scores, isso é imperativo, né? A gente tem que ter essa interpretação, porque, por exemplo, nas ciências ômicas, o importante não é separar apenas, é entender o porquê que separou, né? Entender quais são as variáveis que estão contribuindo para aquela separação. Bom, a gente pode ter, às vezes, separação com uma relação causal, né? Quer dizer, eu posso, às vezes, ter um componente de baixa concentração que tem alguma relação, algum equilíbrio que envolve um componente majoritário, e aí eu determino o componente majoritário, eu estou medindo, na verdade, o majoritário, mas com isso eu consigo estimar às vezes a concentração ou a presença ou não daquele minoritário, tá? Isso pode acontecer, usar isso é legítimo, mas quando eu determino um componente de concentração muito baixa, né, e às vezes eu consigo fazer isso apenas com essa correlação com o componente majoritário, eu tenho que entender o que está acontecendo, eu tenho que investigar
por que eu consigo determinar aquele componente de concentração baixa e justificar, tá? Isso é importante. Bom, indo para o terceiro tópico, né, tomar cuidado com interpolação e extrapolações, tá? A gente pode ter isso em calibração e validação. Para citar um exemplo de calibração, eu vou citar o artigo aqui do Roman e do Sergei, publicado no Analyst em 2012. Esse é um artigo bastante interessante, onde eles avaliaram 18 propriedades de combustíveis com vários modelos de regressão. E aí, para a gente entender um pouquinho de alguns dos resultados que eles apresentam, para uma das propriedades de gasolina, que é a densidade, o que eles fizeram? Eles queriam avaliar interpolação e extrapolação. Então, para separar os conjuntos de validação, eles fizeram o seguinte: eles separaram todas as amostras nessa pequena faixa estreita aqui para validação, essas amostras identificadas com pontos azuis, de forma que o modelo construído ele não vai ter nenhuma amostra dessa na calibração, e quando a gente testar ele com essas amostras, então ele vai ter que interpolar. E também separaram todas essas amostras vermelhas para um outro conjunto de validação, que seria o conjunto de extrapolação. Aí eles sopraram essas amostras pretas aqui do meio, que eles também dividiram entre treinamento e validação, só que aí seria uma validação que ele não precisava nem interpolar nem extrapolar. Então, isso que eles fizeram. Bom, quais são os resultados? Esse gráfico aqui mostra quando eles dividiam o RMCEP obtido para as amostras que ele tinha que interpolar sobre o RMCEP das amostras que estavam dentro da faixa da calibração. E aí o que a gente via? Razões de 2 ou mais para a maior parte das propriedades medidas de combustível. Isso mostra que quando o modelo ele tinha que interpolar, o erro podia ser 2 vezes maior ou mais, dependendo do modelo aplicado. Os modelos que se comportaram melhor foi o PLS e as máquinas de vetores de suporte. Então, isso aqui deve acender um alerta para a gente, né, de forma que a gente tente sempre evitar interpolações grosseiras nos nossos modelos. A gente evitar que tenha regiões da nossa faixa de trabalho onde eu não tenho nenhuma amostra, tá? Porque se eu tiver que interpolar uma amostra naquela região, eu posso ter um erro de 2 vezes ou mais, tá? E extrapolações. Extrapolações, o caso é mais sério ainda. E é mais sério, foi mais sério com redes neurais artificiais, onde a gente teve resultados com cerca de até 30 vezes maior do que amostras que não eram extrapoladas, certo? Então, para modelos que se comportaram bem, como o PLS e as máquinas de vetor de suporte, a gente teve variações de 3 até 4 vezes. Então, isso acende um alerta para a gente evitar sempre extrapolações, a gente planejar nosso método, a nossa validação, de forma que o método ele não precise fazer interpolações grosseiras ou extrapolações. Bom, com modelos de classificação, como é que a gente pode pensar nessa parte de extrapolação? Aqui, novamente, um exemplo, né? Identificação de drogas em apreensão usando infravermelho, que é algo bastante simples, né? O infravermelho é uma técnica bastante prática para poder fazer esse tipo de identificação. Aí, lembrando, né, o que é PCA? Aqui um exemplo hipotético com PCA. PCA, a gente tem uma matriz de dados, onde nós vamos decompor em scores e pesos e uma matriz de resíduos. E nós podemos olhar para a projeção dos scores para poder ver o comportamento dessas amostras e fazer avaliação de amostras futuras. Quando a gente entende isso de forma geométrica, a gente vai ter aqui, né, representado num plano tridimensional as variáveis originais, que são combinadas para formar aqui 2 componentes principais que definem esse plano. E esses scores azuis, eles são essas projeções desses pontos nesse plano aqui. Então, o gráfico de scores, na verdade, é esse plano que eu observo. E o modelo é válido quando a projeção dos pontos experimentais nesse plano tem resíduos pequenos, né, resíduos que estão dentro do observado nas amostras que eu usei para construir o modelo PCA. Então, agora que a gente revisou o que é PCA, vamos para o exemplo. Então, a gente vai identificar drogas apreendidas utilizando infravermelho, e aqui a gente poderia pensar, eu quero treinar esse modelo com
alguns poucos espectros obtidos por padrões analíticos e eu quero validar ele utilizando amostras apreendidas. Olhando esse contexto aqui, a gente já vê que a gente pode ter problemas, porque se eu usar padrões analíticos para treinar o meu modelo e querer depois analisar amostras de apreensão, eu tenho condições muito distintas aqui. Padrões analíticos normalmente têm elevada pureza, tem uma variação muito pequena, eu não tenho presença de adulterantes, e mesmo que eu tente simular isso aqui, dificilmente ela vai se aproximar fielmente das amostras apreendidas. Então, o ideal é que eu treine com amostras apreendidas mesmo. Tá? Mas vamos considerar esse exemplo simples aqui. Então, a gente faz o modelo PCA, e com os padrões a gente observa esse comportamento. Onde a gente vê, ó, eu tenho poucas amostras, eu deveria ter mais, né? Mas, novamente, isso aqui ilustra bem o que a gente vê em alguns artigos, às vezes. E aqui a gente vê uma separação aparentemente boa. Ó. Em PC1, a gente poderia pensar que PC1 já separa essas classes. E aí, a gente agora projeta amostras de apreensão nesse modelo PCA. E aí tem esses resultados aqui. Onde a gente poderia pensar que a gente tem até um bom resultado. A maior parte das amostras triângulo está nos scores negativos, com dessa aqui que está bem no meio, e quase todos os triângulos vermelhos estão na parte positiva, com exceção dessa amostra. Então a gente poderia imaginar que a gente está errando praticamente uma amostra, certo? Mas aqui a gente já vê, olha, que as amostras apreendidas elas têm uma variação aparentemente maior do que a gente observa nas amostras que são nos padrões analíticos, tá? Isso aqui já deveria alertar a gente que esse planejamento aqui ele não está bom. Um outro aspecto, né? Essas amostras que elas poderiam ser analisadas no modelo PCA, lembrando que o modelo PCA ele é válido se o resíduo aqui for da mesma ordem do que a gente observou para as amostras que eu usei para a criação do modelo PCA. E nessas amostras de apreensão, provavelmente o resíduo dessa amostra vai ser muito maior. Porque normalmente essas amostras têm interferentes não calibrados, né? Essa amostra aqui ela tem um comportamento característico do que a gente chama de outlier, certo? E aí a gente tem parâmetros muito bem definidos, né, para a maior parte dos nossos modelos, de como identificar esses outliers. E esses parâmetros, eles fazem parte do que a gente chama de vantagem de primeira ordem. Quando a gente faz modelos PCA, a gente tem dados de primeira ordem. Então, o PCA é um modelo de primeira ordem. Quando a gente usa modelos de primeira ordem, a gente ganha 3 características importantes. A gente pode fazer, de forma quantitativa, determinações simultâneas, a gente pode lidar com interferentes, desde que eles sejam incluídos na calibração, e a gente pode identificar outliers. Então, se por acaso a gente não olha para esses parâmetros aqui, para esses resíduos, na verdade a gente está deixando de lado uma das grandes vantagens dos métodos de primeira ordem. Tá? Identificar outliers é um aspecto muito importante, né? Que é o quarto tópico que eu queria destacar com vocês. Identificação de outliers. Eles não são apenas erros de medida ou erros no método de referência, né? Isso pode significar muito mais que isso. Podem ser amostras com comportamento anômalo de alguma maneira, que seria uma adulteração não prevista, às vezes, uma nova classe que está surgindo, que você não previu quando você desenvolveu o método, medidas feitas fora das condições estabelecidas, né? Você deixou de controlar a temperatura, a umidade, ou não prestou atenção nisso quando foi fazer as medidas, e essa amostra, ela, em tese, não poderia ser predita para aquele modelo seu, que ele foi desenvolvido com essas condições. E ter uma ocorrência significante de outliers, isso não é comum. Tá? Se isso acontece, o seu método ele tem algum problema. Pode ter tido uma falha na definição da população, no número de classes, uma amostragem insuficiente ou uma falta de robustez. Tá? Então, a gente tem que ficar atento para essas características. Mas como que funciona, como que é a identificação de outlier, ou o que é aceitável, né? Como que é quando as coisas funcionam bem? Então, numa situação normal, em uma aplicação real, o que a gente espera? A gente tem uma amostra. Num exemplo de classificação, eu quero, como resultado, classificar em
3 classes. Eu vou ter um modelo, que pode ser um modelo desde muito simples, a uma regressão a uma máquina discriminante linear, um PLSDA, ou uma rede neural artificial. E esse modelo, idealmente, ele tem que me dar duas possibilidades. Uma possibilidade é que essa amostra que eu vou tentar analisar, ela pode ser um outlier. E eu tenho que ter capacidade de identificar isso. A outra é que a amostra ela é compatível com o meu modelo, e aí eu vou ter esses 3 resultados. Quando as coisas funcionam de forma normal, eu tenho essa via verde aqui, ó, representando 80%, 90% ou 95% das amostras que chegam para serem analisadas. E aí vocês pensam, poxa, mas eu vou resolver só 80% dos problemas? Em muitos casos isso já é muito bom, porque você está deixando de mandar para o método de referência 80% dos casos. E aí, normalmente, modelos quimiométricos, eles são desenvolvidos com técnicas espectroscópicas, que são técnicas mais rápidas, então você está deixando de usar um método via úmida, mais lento, mais trabalhoso, que gera mais resíduos, certo? Então, resolver só 80% dos casos, isso já está muito bom. E às vezes, aqui eu estou falando 80% é uma situação, às vezes você resolve 90%, 95%. O que é importante é que o restante que falta aqui, os outros 20%, eu tenho que saber identificar como outlier, porque essa amostra ela tem que ser encaminhada para o método de referência e ser investigada, tá certo? Então, o meu método tem que ser capaz de identificar se a amostra ela tem que vir para esse caminho ou esse, tá? Então, identificar outliers, ter essa capacidade, isso é uma importante figura de mérito do nosso método. Bom, indo agora para a parte de figuras de mérito, né, que eu não vou detalhar todas, mas gostaria de destacar alguns aspectos de 2, pelo menos. Né? A extensão da validação, ela depende do tipo de método que você está desenvolvendo. E aí tem muitos protocolos que ditam isso, né, como desenvolver. Aqui eu estou citando um protocolo da área forense da Comunidade Europeia. Se você desenvolve um novo método, a validação ela tem que ser completa, quer dizer, determinar todas as figuras de mérito que são importantes para aquela aplicação. Se você apenas está modificando um método padronizado, aí a validação ela é parcial. Algumas figuras de mérito, por exemplo, sensibilidade, às vezes são dispensáveis, porque a técnica já é conhecida e você só modificou pequena parte daquele método. E se você já tem um método padronizado implementado, de tempos em tempos você tem apenas que fazer uma validação simples, né, que é uma verificação. Os critérios para aceitação dos parâmetros, né, das figuras de mérito. Esses critérios, eles são os níveis, né, que você tem que atingir com cada figura de mérito. Normalmente esses critérios são estabelecidos por órgãos reguladores ou você mesmo define no laboratório, caso não tenha nenhum órgão regulador que você esteja sujeito. Aqui eu estou citando, de novo, né, aquele guia na área forense. Aqui é um exemplo para identificação de cocaína em amostras de rua. E assim, se você mesmo vai definir esses níveis, é importante que esses níveis sejam definidos a priori. Você definir o quanto você tem que chegar para dar esse check aqui, né, para decidir que aquela figura de mérito ela foi cumprida, antes de calcular esse resultado aqui. Porque se você calcula primeiro, para depois decidir se esse nível aqui é 5% ou 10%, você pode ter uma decisão tendenciosa. Tá? Então, esses critérios de aceitação eles têm sempre que ser decididos a priori. Bom, indo para as figuras de mérito específicas, eu gostaria de citar a incerteza, né, como uma das principais, e é uma das que tem a forma da sua estimativa em calibração multivariada distinta, né, do que a gente vê em modelos univariados. A incerteza, a definição é um parâmetro não negativo, né, que caracteriza a dispersão da quantidade dos valores, né, que são atribuídos ao mensurando, né, aquilo que você está determinando. Isso é ilustrado nesse gráfico aqui, né? Então, a incerteza normalmente é representada por barras de erro, onde o centro aqui é o valor estimado e aqui é o valor correto, né? E aí, se eu tenho um intervalo de confiança de 95%, a cada 100 determinações, apenas 5%, apenas 5 amostras, podem cair fora dessas barras de erro, né? O que mostra que o intervalo de confiança está funcionando, tá? E aí esse parâmetro, ele assegura a qualidade dos resultados,
o cumprimento, né, de especificações e atendimento de órgãos, né? Então, isso aqui é muito importante. Aqui eu gostaria de citar uma referência antiga, mas que é bastante relevante, né, de uma revista da área de metrologia, um editorial, onde o editor aqui ele destaca, né, que resultados de medidas sem a declaração da sua confiabilidade ou a sua incerteza não devem ser tomados a sério, né? E aí ele declara de forma bem enfática: o resultado sem a sua confiabilidade ou incerteza, né, se a declaração dessa confiabilidade ou incerteza, não pode ser publicado ou comunicado porque ainda não é um resultado, né? Então, se você tem a concentração sem aquele mais ou menos tanto, isso não é um resultado ainda, porque o resultado ele tem que ser acompanhado da sua incerteza. E aí ele faz um apelo bem forte aqui. Eu apelo aos meus colegas dos jornais da área de química analítica a não aceitar artigos que não sigam essa simples lógica, né? Isso é um artigo em 1997. E até hoje a gente vê ainda artigos, não só da área de quimiometria, mas artigos ainda que aplicam apenas métodos multivariados, que não estimam a incerteza do método, né? Então isso é algo muito sério, porque se eu tenho um método, por exemplo, aplicado à área de doping, eu só consigo concluir se aquele atleta foi pego ou não no doping se eu comparo o valor determinado com um determinado valor limite, sabendo a incerteza do valor determinado. Sem essa incerteza, eu não consigo concluir se ele foi pego ou não no doping. Tá? Então, essa incerteza é muito séria. Bom, aqui eu gostaria de mostrar apenas a equação principal que a gente usa em calibração multivariada. Ela é baseada no que a gente chama de erros invariáveis. Eu não vou detalhar ela, mas eu só gostaria de destacar que isso já está definido, isso foi publicado em 1997, pela primeira vez, pelo professor Klaas Faber, e depois é corrigido em 2003 e generalizado em 2016 por Allegrini, Wenzel e Olivieri. A gente tem essa equação básica aqui, que ela tem 3 componentes. A gente tem a variância instrumental da amostra que é analisada, dos dados da calibração e dos dados do método de referência. E aí são 3 parâmetros que dependem apenas da sensibilidade do método e da variação dos dados instrumentais, o que a gente consegue acessar com replicadas ou até pelos resíduos do modelo. Então, é uma equação que a gente consegue calcular de forma fácil. Então, a gente não tem justificativo de por que não calcular essa incerteza. Indo para outra figura de mérito, que é o limite de detecção, ou capacidade de detecção. A definição aqui é a menor quantidade ou capacidade dentro da substância que ela pode ser distinguida de uma amostra na ausência daquela substância, né, que seria um branco, a um determinado nível de confiança, onde normalmente a gente adota 95% de confiança. Esse é um problema de 2 distribuições, mas quando a gente faz a dedução das fórmulas, normalmente a gente cai numa equação simplificada, que é uma constante, 3,3, vezes a variância dos erros, ou vezes o desvio padrão dos erros daquela amostra que você está prevendo no nível de limite de detecção. Bom, isso aqui é uma equação bastante simplificada, e o problema do uso dessa equação é que muitas vezes essa variância aqui a gente usa a variância do branco, ou o desvio padrão das medidas instrumentais de um branco. Isso faz com que esse resultado aqui ele seja muito otimista. Tá? A gente tem um valor de limite de detecção que seja muito, muito baixo, o que é bom, mas ele não é realista. E não adianta eu colocar um número bom no artigo, sendo que quando eu for tentar aplicar o meu método na prática, eu não consigo determinar amostras naquele nível de concentração. Então, no limite de detecção, eles têm que considerar todas as fontes relevantes de erro do método, tem que fornecer uma estimativa realista, né, que permite estimativas para propósitos práticos. Indo para a parte de quimiometria, que essa aqui é uma parte geral, né, que se aplica a todos, a gente tem 2 formas mais comuns de estimar isso em quimiometria, e de forma bem realista. Uma delas é o que a gente chama de limite de detecção pseudo-univariado, vem de uma adaptação da norma ISO, que foi feita em 2003 por Ortiz, e aí nesse caso a gente tem
a gente usa a regressão dos valores de referência versus estimados. A gente tem essa equação aqui, que é bem análoga ao que a gente faz no modelo univariado, onde a gente tem a inclinação da reta, dessa reta aqui, vezes esses termos constantes, vezes a variação dos erros dessa reta. Então, são parâmetros bem simples de se fazer a conta. Tá? Novamente, é uma equação fácil de ser aplicada. Uma outra estimativa também que é bastante realista, ela foi publicada em 2014 por Allegrini e Olivieri, que baseia na mesma equação de cálculo de incerteza. Aí, nesse caso que os autores, eles propõem estimar um limite de detecção mínimo e máximo, com base naquela mesma equação de incerteza, onde abaixo do valor mínimo o analito está ausente, acima do valor máximo ele está presente, e na região entre esses dois limites a gente tem como calcular um limite de detecção específico para aquela amostra, que ele vai depender da quantidade de interferentes daquela amostra específica que está sendo predita. Então é uma forma bastante completa e bastante elegante, né, de avaliar o limite de detecção. Bom, um último parêntese antes de terminar a apresentação. Eu falei sobre correlações não causais ou espúrias, né, e essas correlações elas podem ter um impacto grande, né, também na parte de limite de detecção, elas podem mascarar também o limite de detecção, mesmo se a gente usa equações bem rigorosas como essas. E aí eu gostaria de citar um exemplo muito didático que o professor Célio Paschini mostra sempre nas apresentações dele, né, e está publicado nesse artigo de 2018 da Analítica Química Acta, onde o Célio ele discute a determinação de melamina em leite em pó a nível de ppm por infravermelho próximo. O infravermelho próximo ele tem sensibilidades na ordem de 0,1%, isso quando o analito é muito sensível, né? O limite de sensibilidade do NIR é esse, 0,1%, geralmente. Então, o NIR ele não tem capacidade de determinar melamina a nível de ppm, mas a gente vê muitos trabalhos que mostram isso, que o NIR consegue. E aí esses trabalhos, na verdade, eles estão errados, eles têm algum erro experimental que fez com que o NIR permitisse essa determinação. E aí o Célio ele mostra um exemplo onde um erro experimental pode levar a gente a ter essa conclusão. Se por acaso a gente tem uma lata de leite em pó, a gente abre, separa metade dela na outra lata e fecha imediatamente essa lata. Essa lata aqui, esses outros 500 gramas que a gente separou, a gente vai adulterar ele com melamina, agitar vigorosamente, e aqui a gente contaminou ela para ter 100 ppm de melamina. Durante esse processo de contaminação e de spike e de agitação mecânica, esse leite em pó ele acaba absorvendo umidade do ambiente. E aí, com isso, a gente tem um leite que tem um teor mais alto de água e um leite aqui que não tem. E aí, agora a gente vai misturar essa amostra contaminada com essa para gerar 14 amostras em triplicata no nível de concentração de 1 a 25 ppm de melamina. Só que notem, a gente, pela sensibilidade do NIR, a gente não vai conseguir, não deveria conseguir determinar melamina. Mas como a gente tem aqui uma diferença de umidade, a gente vai conseguir calibrar, certo? Só que vai estar calibrando a umidade e não a melamina, tá? Então a gente mede os espectros aqui no infravermelho próximo. A gente tem esses espectros aqui. Quando a gente tenta fazer a regressão colocando concentração então de melamina, a gente vai ter uma regressão boa. Só que quando a gente olha os coeficientes do modelo, a gente vai ver que os coeficientes importantes estão todos na região de água, o que está mostrando que a gente está, na verdade, calibrando água e não melamina. Se a gente não tivesse aquele erro por conta da inclusão de umidade, essa regressão aqui ela não teria sido boa, a gente não teria conseguido calibrar. Bom, o que tem isso a ver com limite de detecção? Se por acaso eu pego os parâmetros dessa equação aqui e tento fazer o cálculo de limite de detecção, utilizando os parâmetros de sensibilidade e de incerteza, eu vou ter um valor de limite de detecção que aparentemente validaria esse resultado, que seria um valor de limite de detecção na escala de ppm. E isso acontece porque a minha sensibilidade está nessa escala de valores aqui, ó. Só que esse valor aqui vai estar mascarado, porque os valores de sensibilidade,
eles estão errados, né, por conta desse erro inicial aqui. Então, isso aqui ressalta novamente, a gente tem que ter o cuidado de interpretar os coeficientes de regressão para entender o que realmente a gente está calibrando, e sempre quando a gente está trabalhando com concentrações abaixo dos limites típicos daquela técnica, a gente tem que interpretar os dados de forma bem criteriosa, né, com bastante crítica. Bom, indo para as conclusões, uma frase que o professor Rasmus Bro cita nesse artigo publicado há 2 meses atrás, né? Bons modelos não são descobertos, eles são planejados, né? Então, a gente tem que desenvolver nossos modelos com cuidado, planejando a validação, sempre pensando no que a gente espera para as amostras futuras. O conjunto teste ele deve ser consistente com a aplicação do método e ser realmente independente, isso é mandatório, tá? Aplicações de vida real, elas são sujeitas a outliers, e ser capaz de lidar ou identificar esses outliers é uma importante figura de mérito. Ter medo de reportar isso, a gente não deveria ter medo, né, porque isso aqui, mostrar capacidade de identificar outliers, isso é bom. Sempre procurar estimativas realistas de figuras de mérito, e tratar com cuidado resultados que aparentemente estão além dos limites da técnica analítica que está sendo usada, porque você pode estar lidando com uma correlação espúria, né? Agradecimentos, eu gostaria de agradecer novamente ao professor Marco, ao comitê editorial, pelo convite de estar apresentando esse seminário, à Universidade de Brasília, né, que é a minha universidade, meu grupo de pesquisa, aos órgãos de fomento CNPq, CAPES e FAPDF aqui no Distrito Federal, e aos patrocinadores do BRJAC, né, que são as empresas que têm acreditado na revista e têm ajudado a revista a crescer ao longo dos anos. E a todos pela atenção. Muito obrigado.